Olá, hoje vamos falar de mais um equipamento simples, porém de grande importância. Vocês lembram? Quando criança, media a temperatura para ver se estava com febre ou infecção de garganta, um simples termômetro. Vocês sabiam que um simples termômetro desse pode ser útil e salvar vidas? Estranho, né? Como que um termômetro pode ajudar a salvar vidas? Simplesmente, um termômetro pode mostrar a nossa temperatura basal. O que seria isso? Medir a temperatura ao acordar, de preferência entre as 7 e 8 da manhã, 6, 8 da manhã. Então você de repouso pode medir a temperatura na cavidade oral, na boca, ou então na axila. Então a medida de temperatura ajuda a indicar como está o nosso metabolismo basal, o funcionamento do nosso organismo. Esse metabolismo, ele indica quando ele está bom, o organismo faz a queima de gorduras, de açúcares, de forma adequada. Quando o metabolismo está lento, essa queima é lenta também. E isso pode levar a problemas, como alterações de glicose, levando a um diabetes, alterações de colesterol, e levando a doenças. E essa temperatura baixa pode ser um indicador de que a nossa tireoide está funcionando mal. Nossa glândula tireoide, que fica no pescoço e tem a função, é a glândula mestra do metabolismo. Então ela atua no metabolismo de açúcar e de gorduras, ajuda na queima. Então você, quando tem um metabolismo bom, às vezes você até come mais e não engorda. Tem pessoas, quando tem um metabolismo baixo, fala assim, mas eu não como quase nada e não perco peso, ou como muito pouco e estou engordando. Por quê? Sabia que 75% do controle do peso, do controle da energia, depende do metabolismo basal? A atividade física e alimentação corresponde a apenas 25% do nosso controle de peso. Então, por isso que muitas pessoas, depois de uma certa idade, têm um metabolismo baixo, elas fazem atividade física, às vezes até regular, faz alguma dieta e não tem êxito. Perde muito pouco peso, depois recupera. Sabia que até 80%, 90% dos indivíduos que fazem a cirurgia bariátrica recuperam o peso porque continuam com o metabolismo baixo. Nós, às vezes, pegamos pessoas no consultório com a temperatura abaixo até de 34 graus Celsius, graus centígrados. Sabia que a temperatura ideal, ela varia de 36,3 até 36,7, uma média de 36,5, a temperatura em repouso. Isso não vale para estados febris, quando a pessoa está com a infecção, está com a inflamação acentuada, que pode haver uma elevação de temperatura. Fora desse estado, nossa temperatura deve ter essa média. Quanto mais baixa, indica que o metabolismo está mais lento. Então, um simples termômetro, essa simples medida da temperatura que você pode fazer uma vez por semana em casa, comece a fazer isso. Você vai ver, vai às vezes surpreender com sua temperatura. São aquelas pessoas, às vezes, que têm um frio exagerado, as mãos frias, os pés frios, os outros estão assim, com calor de roupa simples, já está de agasalho. Então essas pessoas costumam ter um metabolismo baixo e às vezes pode ter uma hipofunção tiroidiana ainda subclínica, que os exames de sangue ainda nem deram alterações. E com a simples medida de temperatura, a gente pode ter um alerta, já um sinal que algo não vai bem no metabolismo. Então lembrar que às vezes coisas simples, aparelhos simples como esse aqui, podem nos ajudar muito. Nem sempre a gente precisa de exames sofisticados, caros. Essas coisas simples do dia a dia nos ajudam muito. Então, saber que a medida da temperatura qualquer pessoa pode fazer a um baixo custo, esses termômetros são muito baratos, todas as famílias deveriam ter em casa e estar acompanhando a temperatura. Então você pode medir no início uma semana contínua e depois continuar medindo uma vez por semana. Escolhe o dia da semana e meça a sua temperatura. Passa a anotar num caderninho, numa caderneta, para você ver a média. As mulheres, geralmente, no dia da ovulação, a temperatura pode subir de meio até 1 grau centígrado. Então, por isso que faz várias medidas para se ter uma média. Não é só uma única medida. Agora, se você medir a temperatura durante o dia, mesmo durante o dia à tarde, quando ela deveria estar mais quente, estiver baixa, estiver abaixo de 36, abaixo de 35, isso já é um indicativo que o metabolismo está baixo. Quer dizer, se mesmo no momento que a temperatura deveria estar alta, que é durante o dia, depois de muito movimento, por isso ela alterada nesse horário já indica que o metabolismo está baixo. Mas o ideal é medir
ao acordar, ainda de repouso, que ela vai nos dar uma ideia mais exata. Estamos aqui à disposição de vocês, mandem sempre perguntas, sugestões de novos assuntos, fiquem ligados no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, é muito importante inscrever, ativar o sininho, que vocês vão receber as comunicações dos nossos vídeos.